Então, começando, hoje o que a gente vai trazer? IA conteúdo para arquitetos, repertórios, projeto que vira uma máquina de conteúdo. Então, como se tornar relevante nas redes sociais, como ser encontrado e, principalmente, como vender seu peixe. Como você vai se vender em rede social, como que você vai fazer o cliente fechar com você e como que é o procedimento, metodologias para a gente fazer isso. O que nós vamos falar hoje durante essa aula? O jogo da atenção, né? Por que que o conteúdo virou uma pré-reunião com o cliente? Hoje o conteúdo ele é a porta de entrada. Então as pessoas elas já não mais, muitos vão por uma boa indicação, logicamente, o boca a boca é uma das melhores ferramentas hoje que a gente tem de tração de negócio para a gente de novos fechamentos, mas também a gente tem a descoberta via redes sociais, via vários canais de tração ali que vai realmente trazer você uma pessoa a te conhecer mais, a ficar interessado no seu produto, a te chamar para um orçamento, né, uma reunião e, enfim, um fechamento. Então, a gente traz o jogo da atenção, a gente vai falar estruturas que engajam, tá? Um conteúdo não pensado ou planejado é só um conteúdo irrelevante. Quando você planeja, quando você pensa e sabe o que você está fazendo, o seu conteúdo, ele passa a ser relevante, ele passa a entender, a gente passa a entender o algoritmo de Instagram, de Facebook, de TikTok, de LinkedIn, dessas ferramentas todas, e entender como que elas pensam também e como que nosso conteúdo vai ser entregue melhor com base nessas estratégias. O problema da consistência, tá? Esse é o maior problema hoje na metade das empresas, e a maioria das empresas hoje no Brasil, no mundo, praticamente, tem um problema da consistência. Começa a postar, volta depois de 30 dias, porque a gente entende que o nosso dia a dia, ele é corrido, que às vezes a gente tem outras prioridades, a não ser ficar postando, né, ficar pensando nisso, como que eu faço, então, esse é um grande problema da consistência. Do improviso ao sistema, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Creatify, depois eu vou fazer uma demonstração aqui, e depois passar para vocês como vocês devem medir e agir nos próximos 7 dias ali, para vocês começarem a se tornar relevantes na rede social de vocês. O jogo da atenção, porque esse excelente já não bosta e como o conteúdo virou a nova porta de entrada, né? Você não precisa virar um influencer. Então, muita gente fala, eu preciso virar um influencer, eu preciso ter milhares de seguidores, eu preciso de bombar, nem sempre. E, às vezes, esse tipo de pessoas, no caso do arquiteto, ainda eu considero que é um pouquinho mais tranquilo, porque o arquiteto, ele consegue ter clientes não somente na própria cidade, mas em todo o Brasil. Eu consigo trabalhar ali, né, através de alguns meios, de conseguir gerar um projeto com cliente em outro lugar do Brasil, em várias fontes, então acaba que se torna uma empresa, um ramo, um nicho, que você tem um pouquinho mais de abertura para isso. Por que eu falo? Porque às vezes você viraliza tanto um conteúdo que você acaba deixando de perder clientes por causa de um conteúdo mal feito, mas que viralizou e acabou enchendo o seu Instagram mais de curioso do que de possíveis clientes. Então, eu falo que número nem sempre é o que vende. Vende é a base de cliente forte. É o conteúdo que converte novos clientes, tá? Então, às vezes a gente olha para o nosso Instagram, só tem 800 pessoas ali, só tem 2.000, 5.000, mas às vezes é 5.000 pessoas que compram de você, que te indicam. Isso é muito mais relevante do que ter 100.000 pessoas visualmente no Instagram que não fazem nada com você, que não interagem com a sua marca, que não são apaixonados pela sua marca ou por você, tá? Então, precisa tornar seu trabalho encontrável e desejável. Esse é o primeiro ponto, o desejável. E também encontrável, porque aquela pessoa que não publica, aquela pessoa que não está nas redes sociais, ela nunca vai ser encontrada, ela vai depender somente de indicação. E a gente sabe que só de indicação também uma empresa não vive. O novo jogo da atenção, então o que a gente traz? A excelência invisível não gera demanda. No digital, ser tecnicamente bom não basta se ninguém te vê. Então você pode ser muito bom arquiteto, você pode ser o melhor arquiteto do mundo, mas se as pessoas não verem o que você faz, não adianta nada. Você é simplesmente um fantasma no meio do mercado brasileiro ali de arquitetos, de pessoas que não estão achando o seu conteúdo, que não vão te ver, não vão te achar. Então, excelência, mas a gente precisa divulgar, a gente precisa de ser lembrado. Eu preciso de gerar um desejo na pessoa que na hora que ela falar assim, ó, vou reformar minha casa, preciso fazer isso, a primeira pessoa que precisa vir na cabeça dela sou eu. E como que eu traço isso? Através do desejo, através da relevância de conteúdo que eu vou postando.
maioria das vezes, quando você tem um cliente novo, né? O que que eu chamo de cliente? Uma pessoa que acabou de achar seu Instagram ali, que veio através de um repost, de alguém fez um compartilhamento e acabou de te achar. É nesse momento que o cliente já te conhece, através do seu Instagram, tá? A maioria das vezes, o cliente ele já chega na reunião sabendo mais quem é você do que você saber quem é ele. Porque ele já viu o seu Instagram, ele já entendeu o que que você faz, ele já entendeu a sua entrega, ele já sabe como que se comunica, porque você posta vídeo, então isso conta bastante. Então, você entenda, seu primeiro portfólio nasce nas redes sociais, o seu conhecimento, a sua entrega nasce nesse momento e o cliente já te conhece antes mesmo de você conhecer ele. O conteúdo já é uma pré-reunião, né? Demonstração, visão, gosto, processo e segurança. Quando você traz essa demonstração de conteúdo ali, quando você faz o antes e depois, isso já se torna uma pré-reunião, porque o cliente ele já inicia, já vai atrás de você sabendo que ele quer fechar com você, né? Talvez como último item que vai ser o primordial ali, ou não vai ser o orçamento, né? Ou vai ser as condições ali, que é o que pode criar, mas na maioria das vezes a pessoa já vai sabendo o que quer. O objetivo é ser lembrado, estar na memória quando surgir a necessidade de contratar, e aquilo que eu falei agora, esse gatilho da necessidade, da, nem da urgência, mas o gatilho de, tipo assim, tô entregando conteúdo, a pessoa me vê todo dia, e ao final eu preciso que ela lembre de mim. Se ela não lembrar de você na hora que ela precisar de você, de um arquiteto, é porque seu conteúdo ainda não está relevante, e em algum momento você está pecando ali no seu conteúdo. A jornada do cliente de arquitetura, tá? Então, como que a gente trabalha alguns processos para a gente entender metodologias? Isso daqui, não somente na Creatify, porque a Creatify a gente já traz isso na base dela, no nosso core, né? Nossa IA já é treinada para isso, mas se você for utilizar mesmo, até mesmo o ChatGPT, muitos de vocês eu acredito que já deve ter ali um ChatGPT, um Cloud, é sempre importante você entender antes de você pedir qualquer prompt, você entender o que que você quer. A IA por si só, ela é só uma ferramenta. Então, você precisa já conseguir direcionar a IA o máximo possível sobre a sua marca, sobre onde que você quer fazer isso, onde que você quer atuar, qual que é seu ICP, qual que é seu cliente ideal, né, o que que você busca. Então, a jornada ela é muito importante para a gente entender exatamente também como pedir as coisas para uma IA. Tá? O maior cérebro, a gente fala que a gente pensa que é IA, mas o maior cérebro é quem está entre o computador e a IA ali. Então, somos nós que dá o direcionamento, né? Um prompt raso é um prompt que não vai te dar um retorno, mas quando você consegue criar um prompt que dentro dele você consegue aprofundar um conteúdo, você tem entregáveis muito melhores e isso pode ser um grande diferencial na vida de vocês ali usando IA, tá? Então, nessa jornada, o que que nós temos? E aqui eu vou falar um pouquinho mais, principalmente dos canais de trações ali, aonde atuar. Como que as pessoas me acham hoje nas redes sociais? Reels do Instagram, TikTok, indicação, buscas e compartilhamentos, né? A indicação boca a boca, como eu já falei aqui, esse é um dos que mais vingam, na minha opinião, né? Mas para novos clientes, a rede social onde que vai mais vingar é a sua geração de conteúdo. Buscas e compartilhamentos, toda vez que alguém buscar ali no Instagram ou no TikTok, e compartilhamentos é conteúdos que você gera, que é compartilhado e é onde que as pessoas descobrem que você existe. Então, quando você gera um conteúdo muito que é engajado, um conteúdo viral, as pessoas vão te descobrir, elas vão passar a te seguir. Então, como que seria um fluxo, né? Você gerou um conteúdo viral, começou a ter muito compartilhamento. As pessoas vão ver essa postagem, elas vão clicar e vão no seu perfil. Se o seu perfil não tá legal, você tá perdendo pessoas de um conteúdo viral. Se o seu conteúdo tá legal, as pessoas vão te seguir e vão passar a interagir com a sua marca, tá? E é justamente os outros pontos. Interesse, perfil, portfólio, antes, depois, solução e estilo. Você precisa, como que eu desperto esses interesses nas pessoas através desses pontos? Perfil, através do meu portfólio, através de antes e depois, né? A transformação. Transformação é uma das coisas que mais pega as pessoas assim, ó, no pulo do gato, e isso transforma em decisão. O antes e depois transforma em decisão das pessoas de fechar com você ou não. Se você fez um belo trabalho no antes e depois, isso pode ser um grande pulo do gato para poder o fechamento ali, para a pessoa chegar na reunião sabendo que vai fechar com você. As soluções que você faz e o estilo que você trabalha. Onde que eu gero confiança para as pessoas? Então, eu já fui descoberto, eu gerei interesse nas redes sociais, a pessoa já está interessada, mas tem um ponto, existe também a confiança. Onde que a gente ganha muita confiança? Na indicação.
A partir do momento que alguém te indicou, ela já existe uma confiança ali no processo. Então, a confiança aqui, ela já foi vencida quando você é indicado, porque alguém já fez um trabalho com você e sabe que seu trabalho é muito bom. Mas em rede social, como que eu trago essa confiança? Uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que não tem ninguém em comum comigo, como que eu trago essa confiança? Mostrando bastidores, fazendo explicações, trazendo provas, depoimentos e processos, né? Como que eu trabalho, qual que é a metodologia, quando eu fecho com o cliente, qual que é o meu briefing, qual que são os bastidores de uma obra, alguns cases, algumas coisas assim são bem legais para trazer a confiança com as pessoas que estão conectando com vocês, tá? Principalmente essas pessoas de descoberta. E onde que a gente tem os maiores pontos de conversão? Direct, WhatsApp, formulário, reunião e proposta, né? É um fluxo aqui. Então, às vezes a pessoa vai me chamar ali no direct, eu posso chamar para o WhatsApp, ou posso direcionar para uma landing page, para uma página de captura, para um formulário, e aí é onde que eu inicio o meu processo, né, de conversão. O que faz alguém parar? Então, vamos aos 4 pontos aqui de atenção. Esse aqui é um pouquinho da metodologia, até que é uma das metodologias que eu mais gosto de trabalhar no Instagram, porque para mim ela é uma das que mais traz retorno de conteúdo viral, é a metodologia do AIDA. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, é onde que a gente traz atenção, a gente traz interesse, a gente traz o desejo, e depois, no final, a gente vai trazer e vai fazer a ação, que vai ser a conversão. Então, é a nossa chamada de ação. Então, se você faz carrosséis com metodologia AIDA, os carrosséis, eles já são muito bem criados, eles já saem muito bem instruídos para trazer esse ponto de descoberta, atenção, interesse do cliente, tá? Então, o que faz um cliente interessado em arquitetura, ali, no caso de adquirir um portfólio, adquirir o seu trabalho, parar? Curiosidade. Curiosidade é um dos pontos que muito engajam. Por que essa sala parece maior sem aumentar um metro quadrado? Utilidade. 5 erros que encarecem uma reforma. Poxa, mexeu no bolso das pessoas, isso é conteúdo viral, as pessoas se interessam, elas salvam, elas compartilham. Transformação, antes e depois, planta, render, obra pronta, se tiveram um workshop ali de render, já façam disso e já transformem isso em conteúdo para a rede social de vocês, já gera ali com a IA, né, hoje já tem várias ferramentas de IA que fazem render e etc, isso já pode gerar um conteúdo bem legal para a rede social de vocês. Opinião, escolhas que o arquiteto faria ou evitaria. Tá? Então, você dar a sua opinião sobre assuntos também é muito interessante. Então, grave em vídeos. Se eu tivesse nessa situação, o que que eu faria? Aconteceu isso aqui numa obra, o que que eu faria? E você, o que que você faria? E sempre busquem, gente, qualquer ação que vocês façam em rede social, vocês têm que pensar na ação final dela. Eu quero engajar? Eu quero dar uma dica? A dica eu quero que ela vai ser compartilhada. Eu quero engajar para as pessoas responderem esse comentário. Isso tudo vira um portfólio gigantesco, né? Logicamente, as pessoas, quando elas veem curtidas, quando elas veem comentários, isso também ajuda a melhorar o seu posicionamento, como você está se posicionando ali. Formatos com alto potencial. Então, que são 9 formatos que vocês já podem utilizar, passarem a utilizar no dia a dia de vocês, tá? Antes e depois das obras, como que eu falei, tour comentado de ambientes, 3 erros e 3 soluções, quanto custa, o que influencia o preço, né? Então, quanto custa uma determinada obra, quanto que custa fazer determinado item, o que influencia naquele preço. Em primeiro lugar, a gente está nutrindo ele de conhecimento também. A gente sabe que o mercado hoje, às vezes, a pessoa não sabe o que ela está pedindo e, no final das contas, pediu, fez coisas que nem precisava, né? Por falta, às vezes, de um arquiteto, que ela se deu pelas caras ali e foi fazer. Então, isso tudo já começa a mostrar valor do arquiteto para a pessoa fazer uma obra, para ela poder, que ela precisa desse profissional na vida dela ali para poder executar. Planta, render e execução, você mostrar esses 3 cenários juntos é muito legal. Então, você mostra como começa que a planta, você mostra a visualização, né, a expectativa, e depois você mostra a realidade, a famosa expectativa por realidade. Esse sempre engaja, esses engajam bastante. Então, se você consegue mostrar isso, você mostra processos. Bastidores e decisões de projeto. Então,
Igual eu falei, são os itens ali de cima, só que um pouquinho mais esclarecidos, bastidores, decisões, por que que eu decidi fazer isso, por que que eu decidi trocar para uma cor mais clara, por que que eu consegui fazer isso, porque eu ganho aqui a metragem, né, visualmente ali, a impressão é que é um ganho maior de espaço, então isso também engaja muito, isso gera muito curtidas, comentários, compartilhamentos. Reação e análise de tendências. Então, qual que é a tendência de 2026? Qual que é a tendência desse mês? Qual que está sendo a tendência de mercado? Usar tal item, usar fogão, usar top. Então, isso tudo também ajuda bastante, tá? Checklist. Isso daqui é muito legal, sabe para quê? Para uma forma de capturar lead. Se eu fosse usar checklist, eu usaria com ganchos de automação de ManyChat ali, vamos dizer assim, as automações do Instagram, né? Comente, eu quero que eu vou te mandar um checklist que você precisa fazer na sua obra. Você sobe ali, a pessoa, você já consegue capturar ali, você já sabe que a pessoa, possivelmente, ela está interessada em fazer uma obra, porque se ela precisa de um checklist ou determinado gancho do checklist, você vai entender o que ela está buscando no exato momento dela. E a história de um problema resolvido, tá? Histórias também contadas, elas são muito bem vistas no mercado para o engajamento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, ainda na parte de atenção, né? A gente na atenção do problema, os 5 pilares editoriais. Então, o que que eu preciso entender editorialmente? Porque o editorial quando eu vou pedir fazer um prompt para uma IA, se eu não souber editorial, eu vou acabar não tendo ou não chegando naquilo que eu preciso, né? Então, o que que eu preciso entender? O tipo de conteúdo? Educar. Então, tem conteúdos que eles vão viralizar, que são conteúdos educativos. Ensinar decisões, materiais, iluminação, layout. Tem alguns conteúdos que são focados em inspiração. O que que eu vou inspirar? Referências, tendências, transformações, né? Conteúdos que são provas, cases, obra pronta, depoimentos e números. Eu também preciso humanizar, né? Então, aonde que a linha editorial de humanizar é bastidores, rotinas, escolhas, visão pessoal. Converter convite para diagnóstico, orçamento ou conversa. Então, esse editorial, ele é bem legal. Por exemplo, você pode chegar ali no chat GPT e falar assim, ó, eu preciso de um calendário editorial de 30 dias com foco em educar, inspirar e provar. Então ele já vai entender o que que você está querendo e ele já vai criar metodologia para você também e já vai te ensinar isso também, já vai te entregar alguma coisa ali com base na sua marca, no seu nicho, já focado nesses 3 pontos pilares editoriais, por exemplo, tá? Estrutura, então agora nesse momento a gente já entende como que a gente tem que se comportar, então já entendo agora de editorial, já entendo como que eu chamo a atenção, já entendo de metodologia, então aqui eu já entrei numa primeira fase super importante para gerar conteúdo do Cunhar, que é justamente entender esses pilares, entender se eu quero chamar atenção, se eu preciso desse momento de uma prova social, se eu preciso de uma conversão, se eu preciso vender. Então, para cada momento ali de vocês precisam identificar para vocês saber como pedir a qualquer IA, tá? A maior inteligência, como eu falei, tá com a gente, nem sempre a maior inteligência tá na IA, né? Ela consegue fazer coisas que às vezes a gente não vai conseguir, ela tem mais tempo hábil, mas quem é a mente que pede por trás somos nós. Então, nós somos o principal provedor desse processo. As estruturas que engajam, formatos, séries, ganchos que transformam repertório técnico em conteúdo consumível, tá? Até mesmo quando a gente tem aqui um ponto bem, bem legal, né? Transforma o repertório técnico. Às vezes a gente pensa em ser muito técnico e esquece em como que a gente transforma o nosso conteúdo em consumível. Então, por quê? Se eu chegar aqui e ficar falando de vocês, se eu vir aqui agora para vocês e falar tecnicamente sobre prompt GA, talvez vocês não vão entender porque ele pode ser um repertório muito técnico. Eu falar para vocês, transforma isso em JSON, faz um Markdown, faz isso aqui, usa isso aqui. Vocês vão falar, gente, para mim essa palestra, isso que o Gladson está falando não serviu para nada, porque no final das contas eu não entendi nada. Porque ficou muito técnico, e às vezes é um nível técnico que somente o arquiteto ou quem é da área vai conseguir. Então, eu preciso transformar isso num conteúdo que as pessoas vão consumir, no linguajar delas, né? É até muito importante sempre entender qual que é a sua persona para poder saber como que você também vai comunicar com eles, tá? De extrema importância. Uma coisa que eu gosto muito na arquitetura, e que isso viraliza muito, 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 muito. Não crie conteúdo, crie séries de conteúdo. Por que que viraliza e por que isso engaja? Quando você fala assim, ó, vamos criar aqui uma série semanal
Toda quinta eu vou postar aqui como você deve... eu faria diferente. O nome da série seria Eu Faria Diferente. Então, toda quinta você vai criar um conteúdo do que você faria diferente. Esse conteúdo tendo todo aquele processo editorial ali, trazendo os ganchos certos, as pessoas vão toda quinta ir no seu Instagram para poder ver a sua série. Elas vão passar a te seguir para ver o que você está fazendo. Ou a série, uma obra a obra do zero à entrega. Então vamos acompanhar a reforma de uma casa. Isso tudo são séries que vocês podem transformar em conteúdo de engajamento para atrair pessoas e trazer descobertas, tá? Então, aqui, 1 minuto de arquitetura. Então, vocês podem trazer uma série, 1 minuto falando sobre arquitetura. Eu faria diferente. Então, aqui são algumas sugestões, tá? Depois, se vocês quiserem, aí tira um print, já fica como ideia para vocês. Erro de obra da semana. Então, vocês vivem em obras, gera esse conteúdo, traz ali, gera uma série com base. E isso tudo aqui, gente, é coisa que vocês já vivem no dia a dia, tá? Basicamente, vocês não precisariam de parar muito para poder falar, tô tirando muito tempo do meu dia a dia para poder gerar conteúdo. Não. Vocês precisam entender que os conteúdos são gerados com base no que vocês estão fazendo. Vocês precisam do quê? Lembrar que eu preciso, logicamente, de pegar um celular e transformar isso num conteúdo. Vocês também precisam, todo momento, estar se atentando a esse processo, tá? Erro de obra da semana. Então, estou ali na obra, quais são os erros que teve nessa obra? O que a gente pode fazer para mudar? Detalhes que valorizam, pequenos detalhes que podem valorizar uma cozinha, que pode valorizar um banheiro, que pode valorizar um hall. Então, isso também é bem legal. Acaba despertando interesse ali na pessoa e ela acaba até pensando como que ela pode usar isso depois. Antes de reformar, saiba disso, uma série bem legal também. Por trás do projeto. Então, tudo que envolve um projeto de arquitetura. Então, vocês aqui são dicas aí, já 6 séries que vocês podem trazer, né? Aqui a gente coloca uma série resolve a pergunta: o que eu posto hoje? O formato permanece ou o assunto muda? Então, o legal da série é também que vocês já sabem o que postar naquele dia, vocês já geram um calendário ali para algumas semanas ou meses ali de conteúdo. A parte da AIDA que eu falo do Instagram, para mim, é a melhor metodologia hoje para Instagram, o formato AIDA, que é atenção, gancho específico e visual. Então, qual que é a atenção? Ou se eu for fazer um carrossel, ou numa sequência de posts, eu preciso entender que meu primeiro momento é a atenção, é o hook. Como que eu crio um hook, uma atenção, uma chamada, um título, para despertar o interesse da pessoa? Já viram quando vocês estão ali, à noite, às vezes, no Instagram, vocês estão passando? Aí vocês estão passando feed, do nada você parou. Por que você parou? Porque aquela postagem te deu um hook interessante. Ela te chamou a atenção. E isso é o que faz as pessoas pararem e engajar com o seu conteúdo, tá? Então, toda postagem é igual Reels, Stories, quando você vai fazer vídeo do YouTube, o que a gente fala? Você tem 5 segundos para chamar a atenção do usuário, senão ele vai sair do seu vídeo. Então, essa é o momento de chamada de atenção. É uma frase que você fala, é um gancho que você cria que vai fazer a pessoa parar no seu vídeo ou na sua postagem. Interesse é onde que a gente apresenta o problema ou o contraste. Então, é nesse momento que eu começo a mostrar para a pessoa e a pessoa fala assim, interessante isso, gostei disso. Então, despertou o interesse. O desejo, então, eu já chamei a atenção, eu já trouxe o interesse para ela, agora eu tenho que despertar o quê? O desejo dela de ter a mesma resultado, o desejo dela de querer ter essa solução. E às vezes ela vai entender que ela por si só ela não vai conseguir executar. E é onde que a gente entra a nossa ação, que é fazer a conversão, né? Então, essa ação, na metodologia AIDA, dependendo do conteúdo, por exemplo, se é uma dica, qual que é a nossa ação? Salve esse post. Dependendo ali, eu fiz isso, como você faria? Esse já é uma ação para poder comentar. No final, eu posso também, na ação de dica, por exemplo, eu posso colocar, envie essa dica para mais 5 arquitetos amigos seus. Então, a ação, ela sempre tem que ter em qualquer postagem que vocês vão fazer, nem que seja salvar, comentar, enviar, seguir ou pedir um orçamento daquilo que vocês estão propondo. Por exemplo, aqui, né, uma demonstração, sua sala parece menor por causa deste erro, aí você explica, você mostra a correção, e depois você, na último slide, você coloca assim, salve para lembrar. Então, você traz uma ação, aqui mostra a correção, eu crio o desejo,
E aqui eu crio interesse, tá? No explique, quando eu explico, eu estou criando interesse. Quando eu estou mostrando a correção, eu estou gerando um desejo. Quando eu estou falando salve para lembrar, eu estou fazendo uma ação com esse usuário. Então, vocês têm que entender também que quando vocês estão compartilhando conteúdo, vocês estão compartilhando conhecimento de vocês. E, em troca, a gente pede a pessoa uma ação. Isso é o gatilho da reciprocidade. Eu entreguei uma coisa para a pessoa vai me entregar outra coisa porque o meu conteúdo é interessante, porque o meu conteúdo é legal. Então, a gente já acabamos de falar aqui do AIDA, recomendo vocês até entenderem mais, depois fazem uma análise no próprio Instagram de vocês, manda ali também, depois que a gente faz uma análise para vocês, do Instagram de vocês, e entendam se vocês estão usando o AIDA. Se você faz uma postagem que no final você não está fazendo uma ação, você está deixando de engajar, você está deixando de ter pessoas salvando seu conteúdo, você está deixando de fazer orçamentos, porque você não está fazendo uma chamada de ação no final. O gancho vale mais que a introdução. Aquilo que eu falo ali sobre a atenção, tá? Se você fala assim, hoje eu vou falar um pouco sobre iluminação. É fraco, é um hook fraco. Projeto residencial que fizemos. Mano, troca a forma de falar. Em vez de você falar, hoje vamos falar um pouco sobre iluminação, você vai fazer assim, 3 erros de iluminação que deixam o projeto com cara de aparência barata. Pô, isso aqui chama atenção na mesma hora da pessoa. Se troca a forma de comunicar, já muda como a pessoa vê seu conteúdo. Ou o projeto residencial que fizemos. O cliente, você já troca. O cliente queria integrar a cozinha sem perder privacidade. Fizemos isso. Tá? Então, isso já muda bastante. A especificidade cria curiosidade. Depois, o conteúdo entrega a promessa. Então, o que acontece? Aqui eu estou sendo muito vago. Aqui eu estou sendo muito específico. Então, quando a gente é específico no nosso hook de entrada, no nosso gancho, a gente atrai mais a atenção das pessoas, tá? Salvar, compartilhar e confiar. Aonde que a gente tem cada uma dessas ações? Salvar, a gente tem através de checklists, de medidas, de erros, materiais, referências. Então, em que momento que as pessoas costumam salvar um conteúdo de arquitetura? Às vezes, quando eu vou falar assim sobre materiais, ou eu vou dar referências, ou eu vou falar sobre um checklist, as pessoas tendem a salvar esse tipo de conteúdo. Aonde que as pessoas mais compartilham? Quando é opinião, quando é alguma humor, situações reconhecíveis, alertas, isso gera muito compartilhamento. E onde que a gente tem a parte de confiar, que são os processos, cases, raciocínio, bastidores e resultados. As métricas ali, logicamente, igual eu falei, às vezes uma postagem sua teve muita ação de salvar. Então você entende que é diferente. Às vezes você tem mais pessoas salvando do que compartilhando. Mas é porque é o tipo de conteúdo que você disponibilizou para elas. Então, isso vai mudar ali o jogo. Então, você consegue entender essas métricas, entender que o conteúdo funciona, né? Poucos likes podem significar excelência comercial. Então, a gente parece que não, mas você não ter muito likes, isso pode te trazer uma ideia de excelência comercial. Estrutura. E aí, afinal de contas, qual canal de tração eu devo usar, Gladson? Aonde que eu devo estar presente? Aonde que eu preciso ser visto? Aonde que eu preciso ser achado? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada canal de tração desses. O Instagram, para que eu uso o meu Instagram como arquiteto? Vitrine, relacionamento, Reels, carrosséis e provas sociais. É onde que eu vou usar meu Instagram, é o meu foco do meu Instagram, principalmente vitrine e relacionamento, tá? Prova social também. O Pinterest, não sei se todo mundo conhece o Pinterest, mas ele é uma rede social basicamente de fotos, de imagens, e a arquitetura trabalha o quê? Fotos e imagens. Só abrir aqui e ir no Pinterest, vocês vão ver que vai ter muito conteúdo de arquitetura. Se vocês não estão lá, vocês estão deixando de ser achados, vocês estão perdendo descoberta. Porque a maioria das pessoas, quando ela vai pesquisar na internet, esses dias a gente vai construir aqui, eu e minha esposa, a gente está procurando exatamente uma planta, exemplos de plantas 12 por 30, se eu não me engano, de um terreno 12 por 30, em específico, para a gente pegar, já iniciar inspirações, né? E onde que um dos melhores caminhos que a gente achou foi o Pinterest, porque a gente achou já várias plantas e projetos prontos desenhados ali de arquitetos. Isso é interessante, porque a gente descobriu um arquiteto por causa dali e a gente acaba chamando, pedindo orçamento para ele poder fazer algo parecido, para que a gente tenha um projeto igual. Então, isso super funciona o Pinterest, tá? Recomendo que vocês
passam a usar o Pinterest caso vocês não usem, principalmente para arquitetura. Inspiração e descoberta visual de longa duração. YouTube, para onde, em que momento que eu vou usar o YouTube? Profundidade. Então, o YouTube te traz essa questão de você conseguir fazer um vídeo de, às vezes, 1 hora, de 30 minutos, de 20 minutos, onde eu consigo ser profundo. Às vezes, eu vou criar uma série mais longa sobre várias etapas, vários processos que uma pessoa precisa entender na sua obra, na arquitetura. Então, eu vou usar o YouTube para trazer profundidade para minha pessoa, né, para minha persona. A gente também tem a parte de buscas, tours, análise e, principalmente, é onde gera uma das maiores autoridades sua, vai ser gerada dentro do YouTube, tá? É hoje a maior ferramenta de autoridade, onde que eu consigo realmente mostrar o tanto que eu conheço e o tanto que eu tenho entendimento sobre o assunto que eu estou disposto a falar. TikTok, nós temos ali descoberta, linguagem direta, bastidores, opiniões. TikTok é uma rede social ali que é um Reels, né? Shorts vídeos que a gente chama, e ele também funciona muito bem. Então ali você também acha. E outra, Google, ChatGPT, Cloud, as IAs, e o Google a gente já conhece. Eles usam muito dessas redes sociais para achar o conteúdo que elas vão entregar hoje. Antigamente, o Google entregava o quê? Sites. Hoje, o Google te entrega o quê? Experiência. Aonde que ele acha experiência? Dentro dessas redes sociais também. Então, publiquem. Gledson, devo postar todo dia em todas as redes sociais? Não. Crie um calendário para isso. Hoje eu vou postar no Instagram, nas segundas, terças, nas segundas, quartas e sextas eu posto no Instagram. Uma vez na semana eu vou postar no YouTube. 2 vezes na semana eu vou postar TikTok. E toda vez que eu tiver um portfólio eu vou subir no Pinterest. Então, isso ajuda. O LinkedIn, a gente tem mais a parte corporativa, arquitetura corporativa, B2B, consultores e posicionamento. O LinkedIn é uma rede social mais profissional, focada em profissionais, no profissionalismo, então a gente não tem a descoberta tanto de pessoas que podem ter interessadas em fazer uma obra com vocês, mas vocês ainda têm sim essa vertente que pode vir através do LinkedIn. E se vocês querem se posicionar como arquitetura corporativa, se vocês tiverem um foco B2B, consultoras e posicionamento, vocês podem usar bem o LinkedIn, né? Um canal principal, mais um de distribuição para muitos escritórios B2C, o Instagram é o certo. A gente sempre tem que pensar nisso também, tá? Um canal principal, mais um canal de distribuição. No mínimo, vocês terem 2 canais de tração. O seu canal principal, que é o canal que você vai tracionar ele todo dia, e um canal de distribuição que vai ser um canal complementar para descoberta, tá? Você escolhe no mínimo 2 canais para vocês estarem, pelo menos, terem constância neles. Aqui eu até lembrei de trazer um case, o arquiteto Marcos, isso foi um case brasileiro, tá? Ele começou a mostrar a reforma da própria casa sem tentar apresentar aquela ideia, tipo, de casa perfeita no Instagram. Ele não trouxe isso, ele só foi trazendo pequenos vídeos ali, falando um pouquinho sobre como ele estava reformando a casa, os procedimentos, né? Trouxe o antes e depois. Então, o que que ele mostrava? Mofo, paredes imperfeitas, problemas, preços, mão na massa, erros, soluções, misturando tudo isso e trazendo ainda pequenas gotinhas de humor e vida real. As pessoas hoje, elas querem ver vida real. Elas querem também que você tenha ganchos de humor, que seja descontraído, né? Não aquele negócio, igual eu falei, conteúdo muito técnico, onde você troca, às vezes, o conteúdo técnico pelo conteúdo consumível. Quando eu trago humor, quando eu trago vida real, isso engaja, né? O resultado, em um ano ele conseguiu mais de 1 milhão de seguidores, totalmente orgânico, né? É, no segundo vídeo já tinha dado o boom dele, assim, então ele fez o primeiro vídeo, o segundo vídeo, na hora que ele postou, já gerou um nível altíssimo de compartilhamento, e ele já começou a ter bastante seguidores, já conseguiu ter um retorno bem legal. O problema de consistência. A dificuldade, a gente fala aqui que a maior dificuldade não é falta de assunto, que assunto a gente tem o dia inteiro, né? A gente vive isso, então vocês vivem arquitetura, vocês estão o tempo todo falando, buscando tendência, entendendo sobre assunto, melhorando o conhecimento, então às vezes não é assunto, é custo operacional de produzir toda semana. Às vezes, vamos ser sinceros, pode ser um pouquinho
cansativo você, às vezes, chegar depois de uma obra, de um acompanhamento, às vezes um estresse de trânsito todo dia e ainda ter que ficar parando para poder fazer conteúdo, tá? Então, a gente entende que isso hoje é um grande problema e é o maior gerador da inconsistência de postagem em rede social, tá? E como que a gente sabe que consome seu tempo? Porque você tem que pensar em pauta, você tem que fazer uma pesquisa de referência, você tem que escrever o roteiro para aquilo, você precisa criar a arte, e não somente criar arte, eu preciso criar, às vezes, a arte para o Reels, para o feed, para o Stories, então eu preciso adaptar o formato dela, eu preciso pensar na legenda, eu preciso organizar o calendário, publicar e repetir. Então, isso a gente entende que é bem complicado e é onde que gera maior consistência, tá? E aí é onde que a gente entende realmente onde que entra, afinal de contas, Gladys, onde que as IAs entram nesse processo, entra nesse fluxo aqui que te consome tempo. Porque se você realmente, se fizer um teste, para tentar fazer isso manualmente hoje, sem usar uma IA, meu irmão, você vai gastar bastante tempo, isso vai te consumir tempo. E aí isso vai, na primeira vez você pode até fazer, na segunda já vai começar a diminuir, na terceira você já deixou de fazer porque está te consumindo muito tempo. E é onde que a gente realmente tem o uso das IAs, tá? Como que uma IA pode me ajudar? Pesquise brainstorms, então você pode fazer uma pesquisa ali do mês, pesquisar o que está sendo as tendências, o brainstorm, você vai fazer ali um jogo de ideias, você vai discutir sobre essas ideias, criar variações de gancho, tá? Uma coisa que é sempre legal na hora que vocês estiverem usando o IA para poder pedir para gerar conteúdo ou qualquer coisa que for, é sempre pensar naquela jornada do seu cliente, do seu persona. Então, pode usar a metodologia AIDA para poder fazer essa jornada dessa jornada do cliente. Então, sempre chega ali na IA e fala assim, olha, preciso fazer um conteúdo para o meu mês, eu quero que você utilize da metodologia AIDA para poder gerar o conteúdo, então ele vai já te entregar isso. Então, muito mais rápido do que você ficar pensando, essa publicação, esse conteúdo, ele tem o AIDA aplicado, aqui eu estou chamando a atenção, aqui eu estou despertando interesse, aqui eu estou despertando desejo, né? Então, acaba virando alguma coisa bem complicada de você ficar fazendo e validando. Então, onde que a gente tem esse ganho extraordinário com as IAs, que é principalmente nesse ganho de tempo, né? Criar variações de ganchos, legendas e CTAs, adaptação para canais, transformar um projeto em 10 pautas, roteiros de carrosséis, calendário editorial, direção visual e imagens de apoio. Então, a IA, ela acelera na distribuição do conteúdo. A gente até coloca aqui, ó, a IA acelera a embalagem e distribuição. A visão do arquiteto continua sendo um diferencial. O que vai mudar o jogo do seu Instagram, de você ser conhecido, de ser descoberto, é a sua visão de arquitetura. É o que você conhece, é o seu conhecimento, tá? Isso vai ser o seu maior diferencial, não o uso da IA em si, tá? Os maiores erros, e por isso que a gente veio em toda essa delonga até esse momento, que é o erro do prompt infinito, que é aquilo que eu falei, sem contexto e sem genérico. Tipo, a sua IA às vezes está gerando conteúdo sem identidade, você repete sempre tom, público, serviço, identidade, então existe alguns problemas ali, até mesmo quando você vai utilizar as IAs, o ChatGPT, é que a maioria das vezes ele não lembra o contexto da sua marca, ou ele não sabe qual é seu público, ou ele não entende ainda a sua marca, e isso vai gerando inconsistência também no seu conteúdo. Então, sempre se atente a isso, né? O uso da AI tem que manter consistência da sua marca, do seu brand, do seu cliente, da sua metodologia, do seu conhecimento. Senão você vai começar a gerar, às vezes, conteúdo. Tem gente que gera conteúdo que ela nem sabe que existe. Ela só pediu para gerar e postou. E às vezes ela nem sabe se aquilo dali realmente é um conteúdo verídico, se aquilo dali faz sentido, porque, né, as pessoas estão querendo fazer também de forma rápida, mas isso também não funciona, tá? Então a gente tem que ter coerência naquilo que a gente está postando. Hoje também um dos maiores problemas que a gente ainda enfrenta com a IAS é tempo perdido corrigindo. Às vezes você vai pedir a IA para poder fazer alguma coisa, ela vai colocar um telefone que não existe, ela vai colocar uma informação que ela não existe porque ela inventou, porque ela acha que era aquilo, tá? Então existe um retrabalho bem grande visualmente de texto, e a gente sempre uma dica aqui, sempre revise em qualquer trabalho de IA, nunca postem sem revisar nada. Então, pede a IA para gerar algumas coisas, revise a legenda, revise a imagem, vê se está tudo certo dentro do conteúdo que vocês realmente querem. A solução, então, o que a gente traz hoje aqui?
O uso da IA, a gente traz a ideia de sistematizar a minha operação. Então, Gladson, eu preciso agora o quê? Eu preciso começar a entender como eu vou gerar meu conteúdo de forma mais rápida, padronizada, consistente, comunicando com a minha marca, que eu não perca essa consistência visual, essa consistência na fala. Então, esse é o maior ganho, o maior desafio que a gente tem que pensar com as IAs, tá? Do improviso para o sistema. Um bom sistema de conteúdo, aqui, na verdade, aqui eu já vou falar um pouquinho até mesmo, eu acho que eu já posso até pular essa parte, eu vou falar só um pouquinho, Thiago, a gente já tá com tempo bem, tem mais tempo? Como Pode, que tá? não, pode ir, pode ir, pode ir, Podemos, pode. podemos continuar, Podemos. pessoal, comenta aí, deixa eu ver se vocês estão na live, se vocês estão atentos, E aí, o coloca um pessoal tá joinha aí. aí, bora continuar, o que vocês estão achando do conteúdo? Podem dar uns comentários aí, tá? O prof aqui fica feliz. Então, o que que uma IA, o que que um sistema precisa saber? Ah, praticamente toda vez que vocês forem gerar um prompt com IA, a IA precisa saber quem que são vocês, quem que é o escritório, quais são os principais serviços que vocês têm, qual que é o estilo visual de vocês, qual que é o objetivo do mês de vocês, qual que é o meu ICP, que é meu cliente ideal. Então, por exemplo, para cada, às vezes vai ter arquitetura que ela é focada em alto padrão. Às vezes tem arquiteto que é focado em apartamento. Às vezes tem arquiteto que é focado em mansão. Às vezes tem arquiteto que é focado em transformação. Então, o tipo de arquiteto que você é dita qual que é o cliente que você tem. Qual que é o cliente comprador que você tem. Fazer análise de CP é uma das partes mais importantes do seu negócio para você passar a ter assertividade de conteúdo, tá? Eu preciso comunicar com que a pessoa, eu preciso comunicar com as pessoas aquilo que eu faço e eu preciso de atingir as pessoas que são interessadas no meu conteúdo ou no tipo de trabalho que eu realizo, tá? Sempre tenho isso bem em mente. O tom de voz que eu vou falar, diferenciais pilares editoriais. Depois pega isso aqui, ó. Isso é muito importante. Se vocês definirem isso no papel sobre o escritório de vocês, vocês podem colocar em qualquer IA que existe no mercado, que ela vai manter consistência do conteúdo que entrega de vocês, tá? Então, esses são 8 pontos. Com essas informações estruturadas, cada nova peça começa alguns passos à frente. Então, você perde retrabalho. Quando você já entrega isso para a IA, ela vai deixar de errar ela vai deixar de errar, porque ela já entende como ela precisa de comunicar para quem que ela está comunicando, tá? Creatify, então agora eu vou falar um pouquinho aqui já sobre a nossa ferramenta, então eu já vou trazer o gancho, por que da nossa ferramenta, o que que ela traz de benefício, tá? A Creatify foi uma ferramenta que eu desenvolvi, que a minha empresa desenvolveu já pensando justamente nessa dor de mercado, que é o quê? Gerar conteúdo com consistência e com metodologia, não somente gerar um conteúdo. Então, Gledson, como que eu consigo fazer isso? Primeira dor, não pagar caro. Se você fosse pagar profissionais, vou pagar um design vai te cobrar ali hoje no mínimo R$ 600 a R$ 1.000 para poder, às vezes, fazer um mês de conteúdo. Uma agência te cobraria uns R$ 1.500, às vezes, para poder fazer esse conteúdo, para poder te entregar ali gestão de rede social, para poder te entregar a legenda, para poder te entregar as postagens, tá? Então, o primeiro ponto, a gente fala das IAs, a gente está falando até mesmo de economia de tempo, economia financeira, né? A gente fala, você vai trabalhar que a gente cuida do seu conteúdo, você foca no seu negócio, a gente foca no seu conteúdo. Então, a Creatify, ela nasceu para isso, a gente centraliza a parte da identidade, né? Toda marca e contexto em um só lugar. Nós geramos artes coerentes, visual alinhado com a identidade do escritório. A gente planeja pautas e calendários, então a gente já entrega calendários do mês inteiro e a gente cria carrosséis e variações, tá? Deixa eu só ver essa parte, fluxo. Tá. Posso fazer uma demonstração aqui para vocês? Em base, tá, pessoal? A minha entrega com vocês ali sobre o conteúdo tá nesse slide. Depois o pessoal da Criser vai mandar para vocês esse conteúdo. Dê uma analisada, entenda como que vocês podem conversar com a inteligência artificial. Esses pontos aqui que são bem importantes para uma inteligência artificial saber de vocês. Usem ela com sabedoria para poder fazer análise de mercado, para poder entender aonde vocês estão errando, aonde que o negócio de vocês pode estar com brecha, às vezes vocês pode estar com brecha de fluxo,
E as inteligências artificiais ajudam a identificar isso. Você manda o problema, manda a dor, ela entendendo isso daqui, ela sabe te responder com precisão aquilo que você precisa, tá? Eu vou trazer um pouquinho agora para vocês sobre a Creatify. Então, falando um pouquinho da nossa ferramenta, deixa eu só acessar aqui a página. Então, a proposta da nossa ferramenta é justamente essa daqui, a parte de geração de conteúdo, mantendo consistência da sua marca. A gente entende, a gente faz análise de mercado, a gente analisa tendências e a gente já te entrega parte disso que eu falei nessa apresentação ali pronto, tá? Então, seu mês inteiro de conteúdo pronto em 30 minutos. Então, aqui a gente tem toda a consistência visual, a gente tem a ferramenta que vai trazer toda a ideia, ela serve para qualquer nicho, ela assume pelo menos o papel de redator, de copy, de designer, então ela assume toda essa parte de conteúdo de entrega para vocês. A gente tem bastante funcionalidades legal, aqui eu já vou trazer direto ao ponto. Então, quando eu falo da consistência, eu peguei esse arquiteto aqui de exemplo, da Interiores, TT Interiores, então aqui ele colocou, esse cliente colocou o Instagram dele, ou você coloca o Instagram de seus, ou você coloca o site de vocês. A nossa IA vai analisar todo o contexto da marca de vocês, vai analisar as cores, ele vai analisar qual que é o nicho, qual que é o tipo de tom que ele deve comunicar, sofisticado, acessível, consultível, autoral, minimalista com caráter. Então, ela traz referências de estilo, o posicionamento, por exemplo, essa marca aqui é um posicionamento premium, autoral, contemporâneo, então ele traz qual que é a parte mais importante, é isso que eu falo, a falta de consistências de IAs, como o ChatGPT, te gera refação e perca de tempo, então o que era para te ajudar, acaba te gerando dor de cabeça, e aqui a gente tem uma ferramenta que vai gerar um padrão da sua marca, então se vocês virem por essa tela, essas 3 artes geradas, ficou bem bonitas, bem cinematográficas, interessante, né? Presença Casa Cor, projeto exclusivo, então trouxe aqui uma ideia de um projeto, trazendo aqui ideias, uma dica rápida sobre a cor que transforma, o projeto autoral. Então, inicialmente, a gente colocou as informações, sobe a logo, se vocês se posicionam mostrando a foto de vocês como persona, vocês podem subir a foto de vocês aqui, ela vai usar da foto de vocês para poder gerar as artes. Aqui, após gerar desse conteúdo com pequenas, a gente respondendo pequenas perguntas, a gente já consegue gerar aqui, por exemplo, um carrossel. Inclusive, gente, esse aqui foi bem legal, que a gente fez através de um link do blog da Crisar. Então, a gente foi lá, ó, no blog, a gente veio aqui no blog, pegamos esse anúncio aqui, ó, cadê? Esse daqui. A gente pegou essa matéria que a Crisar lançou no site deles, colamos o link na nossa IA, na Creatify, então peguei essa matéria aqui, colei o link aqui e ela me gerou já o conteúdo de um carrossel de 7 imagens. E é aquilo que eu falo, vejam o tanto que ele mantém a marca, ele mantém o uso de cores, ele mantém a gestão das cores, ele mantém a sua identidade visual, ele traz todos os ganchos. Então, aqui a gente tem um slide que é do tipo de dica, que ela traz um conceito de dicas, cooktop fogão, né, qual faz sentido, né, qual fogão, qual tipo faz sentido na sua cozinha. Então, a pessoa para ler, ela para poder entender e querer ver esse carrossel, porque é uma dica, e se fizer sentido para mim, né, eu vou compartilhar, vou salvar essa dica para mim poder visualizá-la depois, né. Então, ó, cada um tem um propósito diferente, top, fogão de piso, ideal para quem organiza design, né? Falando um pouquinho sobre o fogão de piso, falando sobre um pouquinho do fogão autônomo, 3 perguntas antes de fechar um projeto, e aqui a gente, seu projeto começa antes do fogão. 15 anos, projeto 100% autorais. Está vendo o gancho final, onde que a gente faz a ação? Vamos conversar sobre o seu? Então, se a pessoa interessou, chegou até esse final, se ela leu, se ela viu todo esse carrossel, ela chegou até o final, a gente precisa fazer uma ação com ela. Eu preciso chamar ela para mim. Então, não posso deixar ela, tipo, só olhar ali e sair. Não, salva,
vamos conversar, me chama no direct, vamos fazer um orçamento. Então, isso é de extrema importância, tá? Então, isso aqui foi um conteúdo que foi gerado através ali de um link do blog da Criser, que a gente reaproveitou. Esse daqui é um... Eu não vou entrar muito aqui a fundo na ferramenta, senão a gente ficaria aqui mais um tempinho bom, já para tentar agilizar, para encaminhar ali para o fechamento do Thiago. Depois, quem quiser, a gente pode estar entrando em contato com vocês, ou nos chame, eu vou mandar uma oferta aqui no final, e a gente ajuda vocês a fazer esse processo, a gente dá um teste aqui para vocês testarem a ferramenta, tá? Mas aqui com alguns poucos minutos, segundos, eu respondi 10 perguntas para poder fazer o planejamento do meu mês, e aqui a IA já gerou todos esses conteúdos para me poder postar aqui eu pedi de 20 dias, então durante 20 dias eu já tenho conteúdo. O que a gente realmente faz aqui, transforma briefing em espaço, virar dúvida em confiança. Então, tipo, ó, essa é um tipo de postagem story. Agora, uma postagem do tipo engajamento. Você já sentiu diferença numa sala repensada? Tá? Aqui a gente tem uma postagem com foco em vendas, né? Aqui ele sinaliza a prova social, vendas. Então, qual que é o tipo de postagem que ele pensou aqui? Ó, a próxima etapa do seu projeto começa aqui. Planejamento que transforma espaços e rotinas. Se você tem um espaço e não sabe por onde começar, é exatamente isso que resolvemos. Sem pressa, sem surpresa, sem pressa errada. Vamos conversar. Então, aqui em todo momento faz ganchos. Ó, o projeto que quase não foi autorizado, qual o seu depois ideal. Então, igual eu te falei aqui, a gente traz essa consistência. Você pode ver que todas as artes trazem um nível de consistência visual bem interessante, tá? Ô, Gladson, o que Oi. eu acho legal também é reforçar a questão do calendário, que já é integrado com o Instagram, então já posta sozinho, já fica tudo, Isso. já o ganho de tempo nesse sentido, né? Isso, aqui, ó, então eu falei, bem reforçado aqui pelo Thiago. Basicamente, vocês teriam, com a Creatify, vocês têm um processo bem simples, tá? O processo inicial, fazer a marca de vocês aqui dentro, então, onde que vocês vão colocar logo, cores, ela mesma vai fazer essa análise por vocês nem precisam de fazer, só pelo Instagram de vocês ou pelo site de vocês, pode colocar ali que ela vai extrair todo esse conteúdo, né? Talvez ali só subir uma logo, se ela não puxar a logo direitinho, subir uma foto de vocês. Uma vez criada a marca de vocês, ele já entende a marca de vocês e já sabe o que ele vai gerar de conteúdo, já sabe que tipo de arquiteto vocês são, quais são os nichos, quais são as cores. Nesse caso aqui, desse cliente, as cores eram, vocês podem ver aqui pelo briefing, né, que a gente faz, ó. Então, a gente gera esse brand line aqui. Vocês podem ver que a cor aqui, ela é azul e a dourada, né, com tons de preto. Então, em todo momento aqui, a IA manteve essa consistência visual. Então, você tem um feed bonito, organizado, interessante, que vai chamar atenção. Além disso, depois de criar a marca, com um clique, a gente vem aqui no planejar o mês, eu respondo algumas pequenas perguntas aqui, e aí ele já gera o mês inteiro para mim, tá? Com o segundo clique, você vai clicar aqui, ó, em distribuir no calendário. Eu vou colocar quantos dias da semana que eu quero, quais são os dias que eu quero que ele publique, vou colocar a partir de qual dia que ele vai começar, posso colocar a partir de hoje, e eu posso só deixar aprovado ou eu já posso deixar agendado e clico em distribuir. A partir desse momento, ele já vai distribuir no seu Instagram e no seu Facebook e no seu LinkedIn todo esse conteúdo gerado. Então, ele já vai colocar em cada um desses dias uma postagem, ele faz a análise do seu Instagram para poder saber os melhores horários. Deixa eu pegar, por exemplo, acho que o Creatify dá para ter esse de exemplo aqui. Vou trocar um pouquinho aqui a marca, mas a gente tem aqui o Instagram, e aqui nós temos o análise de concorrência. Não, não é esse ainda aqui também. Análise do Instagram. Nós temos uma ferramenta, análise de concorrência, que ela é bem legal, que ela vai buscar todos os arquitetos da sua região, da sua cidade, vai fazer uma análise de tudo que eles estão fazendo e vai te sugerir coisas para você fazer, para você se posicionar, talvez igual a eles, tá? É bem legal. Temos a análise do Instagram, onde que ele pega o meu Instagram conectado, e aí ele já me traz várias informações. Isso aqui é super importante, super legal. Então, aqui eu tenho as minhas publicações,
E aqui embaixo, ó, eu começo a visualizar engajamento, eu consigo entender quais foram minhas tops publicações, eu consigo ter dicas, né, taxa de engajamento, se o melhor horário é sábado às 17 horas, eu tenho um mapa de calor, eu tenho cadência saudável. Então, através disso daqui, a gente consegue ter toda essa análise. Outra funcionalidade bem legal que nós temos aqui, automação do Insta. Sabe quando vocês têm aquela automação que eu quero? Então, vocês podem aplicar isso também no conteúdo de vocês. Então, vocês podem criar um checklist, vocês podem fazer uma publicação checklist para poder iniciar uma obra, checklist para você não errar, checklist que eu uso em todos as minhas obras, com todos os meus clientes. Então, vocês podem fazer esse gatilho, usar uma automação dessa, para que na hora que a pessoa comentar, eu quero, o próprio sistema já responde. Vocês podem validar se a pessoa te segue ou não, e só entregar o conteúdo se a pessoa te seguir. Então, a pessoa acaba tendo que fazer o processo de te seguir. Então, é uma automação bem legal. Nós temos a parte da Biolink, que é para poder construir uma Biolink ali, igual o Linktree, um unificador de link para o Instagram de vocês. Temos campanhas de tráfego também que vocês conseguem fazer pela ferramenta. Então, é uma ferramenta super importante, é uma ferramenta que agiliza. Eu te resumo que em 30 minutos no mês, você gera o conteúdo para o seu mês inteiro. Você só precisa de 30 minutos. É parar uma vez no mês na frente do computador, 30 minutos, para poder estudar, gerar e fazer todo o conteúdo do seu mês com consistência, com coerência, tá? Então, esse aqui é um pouquinho da Creatify, e a gente tem uma oferta bem interessante para vocês. Eu já vou mostrar ela aqui. E nós temos uma ferramenta que chama Arquiteto, que é uma ferramenta de gestão de escritórios de arquitetura ou de pessoas. O que essa ferramenta faz? Ela faz toda a gestão de projetos, tá? Bem legal. E quem contratar a Creatify hoje ainda, nós vamos dar 3 meses de acesso a essa ferramenta do arquiteto. É uma ferramenta com valor ali que é comercializada a R$ 199 por mês. Tá? Vocês vão ganhar 3 meses, então mais de R$ 600 ali de conteúdo. O que essa ferramenta faz? Ela gera alertas inteligentes, ela tem uma IA que também ajuda vocês dentro da gestão dos seus negócios. Vocês conseguem saber a saúde do escritório, indicadores, né, prazos, 1 de 4 projetos ativos passaram da data prevista. Se você e sua equipe, você tem 10 tarefas atrasadas ativas, a inadimplência, a recebimentos vencidos em abertos, né, caixa do mês. Então, aqui, o que ele faz? Ele te ajuda em toda realmente a gestão do seu escritório de arquitetura. Então, você cadastra os projetos que você está ativando, você pode dar um acesso para o seu cliente para ele acompanhar o status da obra, o status do processo, a entrega. Eu acho que deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Essa aqui, ó, é uma tela de visão do seu cliente, então o cliente vai poder acessar com login e senha, e aí ele vai conseguir ver aqui o que precisa da atenção do cliente, o cliente precisa responder. Ele consegue ver, ó, aqui vocês lançam uma tarefa para o cliente aprovar, né? Então, o cliente pode solicitar alteração ou, por exemplo, aprovar o layout, confirmar a aprovação. Eu consigo ver aqui todo o status do meu projeto. Ó, ele passou de briefing conceito, agora ele está em estudo preliminar, depois passa pela etapa de aprovação, executivo e obra. Aqui ele consegue ver imagens do projeto, aqui você tem controle de pagamento, o que já foi pago, o que está aberto, o que está atrasado, o que está pendente, anexos, arquivos, plantas, tem uma parte aqui para poder conversar. Então, aqui vocês têm toda essa parte de gestão, né? O seu cliente também tem essa gestão, onde que ele consegue ter todas essas informações. Então, consigo saber tudo que eu tenho para hoje, consigo ter toda a parte aqui de gestão dos projetos, onde que eu vou alimentar eles, vou colocar as informações, etapas do meu projeto, tarefas que eu tenho desse projeto, qual que é o meu cronograma de entrega, briefing, como que está a minha agenda do mês, da semana, quais são os clientes que eu tenho, qual que são o ticket médio deles, quanto que eles já contrataram comigo, quantidade de projetos. Eu tenho a parte aqui comercial, então, etapas do meu funil de prospecção, consigo saber se os clientes que eu estou prospectando, se ele converteu, se ele não converteu, parte de operação, briefings comercial,
Aqui é onde eu crio modelos de briefing, né, e mando para o cliente para ele responder toda vez que eu iniciar uma operação com ele. A parte de arquivos, fornecedores, consigo fazer diário de obra, então diariamente eu consigo aqui fazer gestão. Então é uma ferramenta, né, ter nosso assistente de IA. Então, quem tiver adquirindo o Creatify com a gente, ganha dois em um. Vai ganhar o Creatify e o arquiteto. Eu já vou deixar aqui, quando a gente tiver no Tira Dúvidas, eu vou deixar aqui para vocês. Tá, só passar dois pontos aqui rapidamente, que era o último bloco, que era medir e agir, tá? Vocês vão pegar o Instagram de vocês e vocês vão fazer uma medição no conteúdo de vocês. Vocês vão primeiro verificar se o conteúdo de vocês prende. Vocês vão responder essa questão. Toda vez que for um conteúdo de alcance e retenção, esse conteúdo prende. O que eu estou falando ali prende a pessoa. Toda vez que o foco fosse salvamento, salvar, esse conteúdo está sendo útil, ele resolve uma dor, ele é útil para uma pessoa, compartilhamento merece ser enviado? Então, tipo assim, você faz essas perguntas. Se você tiver em dúvida na resposta dessa pergunta, seu conteúdo não tá bom. Visitas ao perfil despertou interesse? Direct WhatsApp gerou conversa? Será que esse conteúdo que eu postei vai gerar uma conversa? Será que esse conteúdo que eu postei vai gerar um negócio? Faz sentido a pessoa ter essa chamada para ação? Então, isso é uma forma de vocês medir. E o plano de ação para os próximos dias. Escolha um projeto de vocês, tá? Liste 10 perguntas de cliente, as dúvidas que mais aparecem para vocês dos clientes. Essas dúvidas, vocês vão transformar isso em séries. Vocês vão transformar isso ou numa série editorial ou calendário editorial. Vocês vão pensar em 3 séries editoriais, né? O que é a série? O formato que se repete. Então, algo que eu vou repetir pelo menos uma vez na semana durante o mês. Então, faça esse teste. Crie de 7 a 10 pautas, ângulos do mesmo repertório. Produza pelo menos um Reels, mais um carrossel, tá? E mais stories. E faça essa observação dos sinais, retenção, como que está a retenção, salvamentos e conversas. E aí, dentro desse um mês agora, que vocês vão ter, eu vou colocar, aqui está próximo dias, para ser mais rápido, mas se quiser, podem fazer durante 30 dias. Ver tudo aquilo que vocês verem que engajou, vocês vão entender que vocês estão indo para o caminho certo porque aquilo está engajando. E é onde que vocês já sabem aonde que está rendendo, aonde que o AIDA está funcionando e é o tipo de conteúdo que vocês têm que passar a produzir. Vocês passam a ter um direcionamento editorial, tá? Vou deixar aqui na tela, vamos abrir ele para as perguntas rapidamente. Aqui está o QR Code de uma oferta, já vai direto para o checkout do Creatify. Eu vou deixar aqui, o Thiago, você mandou o link ali do Creatify, do site? Pode mandar aqui no chat, pode mandar. Tá, eu vou mandar aqui no chat o Creatify. Ali nós temos também um chat, um WhatsApp nosso. Vocês podem estar chamando o nosso atendimento no WhatsApp e qualquer dúvida, eu faço uma reunião com vocês explicando melhor a ferramenta, como que ela pode encaixar no negócio de vocês, tá? Então, acesse o nosso site, tem um WhatsApp lá se tiverem com dúvida, e quem já quiser adquirir aqui o nosso plano, com 20% de desconto, o nosso plano de 147 meses, ele vai sair ali, acho que por 117 mais ou menos, é só utilizar o cupom 20OFF, tá? Vocês podem usar esse cupom, que vocês vão ter esse descontinho ali na mensalidade da nossa ferramenta. Tá. Eu queria abrir agora, pessoal, para perguntas, para dúvidas sobre o conteúdo, dúvidas no negócio de vocês, que vocês queiram trazer, sugestões, fiquem à vontade, tá? O pessoal entendeu. Bom, enquanto isso, ó, tô deixando aqui agora o material dessa aula, tô compartilhando aqui no grupo com vocês, tá? Tem alguém Legal, querendo fazer material alguma já é bom. pergunta? Olá, pessoal, alguém ficou com dúvida? Alguém quer uma análise? Depois quiserem mandar o Instagram de vocês aqui também, depois a gente vai pegar, fazer uma análise ali e a gente entra em contato com vocês no Instagram, dando um diagnóstico ali do Instagram de vocês, do site de vocês. Tá, tem algumas perguntas aqui.
A Andressa perguntou, atualmente você indicaria alguma IA que seja melhor para utilizar no dia a dia? Ô, Andressa, assim, ó, ô, Andresa, né? É, hoje a IA mais usada no dia a dia é o ChatGPT. Mas eu trago uma concepção muito forte do que, para cada tipo de problema que eu tenho, ou do que eu preciso fazer, eu utilizo de uma IA diferente. Por exemplo, tem uma IA que chama Manus, que é uma IA da Meta, que era do Facebook. Essa IA ela é muito boa para diagnóstico e para poder fazer análise de concorrência ou planejamento não somente editorial, mas planejamento do seu negócio mesmo. Você joga ali todas as informações e você pode pedir direcionamento de marketing, você pode pedir para que ela te dê direcionamento comercial, como que eu devo prospectar. São algumas coisas que as IAs também ajudam bastante, porque às vezes você vai entrar numa reunião, se você não saber também uma metodologia para poder chegar ao final da reunião e fechar, não vai adiantar muito. Então, são algumas IAs que usa. Para o dia a dia, eu falo o chat GPT, que é uma IA, né, é uma que ajuda, bem boa, mas eu acho, ela, por exemplo, se eu fosse fazer um diagnóstico de um negócio, ou pedir uma análise de concorrência, eu não usaria ela, porque eu acho ela superficial nesse ponto. Então, para o dia a dia, eu falo o chat GPT para você utilizar, para poder trocar dúvidas, né? Se for para gerar conteúdo e imagens, aí é o Creatify. Show. A Luciana pediu aqui uma reunião com você, depois eu vou pegar o contato dela e te passar, tá? Perfeito, perfeito. A gente fala em particular assim, viu, Luciana? Pessoal, o acesso do Drive está liberado, tem um pessoal aqui pedindo para liberar, ele já tá liberado, tá? Eu vou deixar aqui, quem participou da primeira edição sabe que a gente entrega para vocês um certificado, tá, de participação. E vocês podem depois compartilhar, marcar a Crisera, bem legal. Eu vou deixar aqui um link de um formulário para vocês preencherem para mim, com o e-mail e o telefone de vocês, para que eu possa fazer o formulário, o certificado e enviar para cada um. Então, como é nominal o certificado, eu preciso enviar no WhatsApp de cada um de forma individual, tá? Então, eu vou deixar aqui o formulário, eu peço que vocês preencham, para que vocês possam receber o certificado de vocês aí até, no máximo, segunda, terça-feira, tá? Quero deixar também o recado que vamos ter próximas edições, então, a gente segue um cronograma de sugestões que vocês mesmos deixaram com a gente, então, vamos ter os próximos temas e a gente vai avisando por e-mail, por WhatsApp, tá? Tem uma dúvida aqui do Gabriel. Sou recém-formado, trabalho no escritório como arquiteto, porém não tenho perfil profissional. Seria interessante a criação da logo para eu postar os conteúdos a parte do escritório em que eu trabalho? Quer falar? Ô, Gabriel, sim, tá? Eu acho que mesmo você estar trabalhando no escritório, você pode se posicionar como arquiteto, né? E isso pode, com o tempo, te gerar bastante engajamento e autoridade. Importantíssimo. Para qualquer parte, se você trabalha dentro de um escritório, se você é um arquiteto por si, né, autônomo, ou se você é arquiteto, você precisa se posicionar. Então, sim, eu recomendo você criar esse Instagram, você passar a postar, dando sua dica, dando sua visão, até às vezes algumas coisas que acontecem ali ao longo das obras que você está dentro do escritório, como que você faz um render, como que você tem uma visão né, um negócio que era bem legal que eu já vi, uma postagem que as pessoas usam, tipo, se você tivesse uma planta dessa, como que você montaria? São tudo postagens de engajamento. Então, vocês podem fazer, às vezes você é um arquiteto que não está muito na obra, mas está muito no ser projetista, né? Fazer o render ali, fazer o projeto na planta ali, vamos dizer. Então, você vai usar do que você faz para gerar esse conteúdo e engajar, tá? E faria uma logo sim, porque eu acho que te posiciona, tá? Então, faça uma logo, nem que seja com seu nome, Gabriel Dantas ali, arquitetura, ou Gabriel Dantas, e se posicione sim. As pessoas tendem a se engajar mais quando é assim. Ou empresas ou persona. Então, a gente trazer a sua imagem para as redes sociais, ela gera até mais engajamento do que com empresas. Que as pessoas confiam mais entre pessoas do que
diretamente inicialmente na empresa, tá? Até que ela atinja um nível de confiança com a empresa. Então, a empresa é um processo um pouquinho mais construído de confiança, de interesse, e às vezes com a pessoa, a conexão ela é muito mais rápida, porque eu me identifico rapidamente com pessoas. Show. Bacana. Tem mais alguma dúvida? Sil, quer deixar algum recadinho? Eu quero agradecer de novo a participação aí de todo mundo, quero agradecer o Gledson aí pela participação, a ferramenta é de fato muito bacana, hoje, em tempos corridos como a gente está, né, entender que tem uma ferramenta que pode organizar e otimizar o tempo da gente e ainda fazer medir o que a gente está fazendo e entender se está sendo positivo ou não, é muito bom. Obrigada pela sua participação aí com a gente, e para quem participou aí, nossos parceiros, teremos aí a terceira, acho que o Tiago vai colocar a primeira e a segunda já lá no nosso site à disposição para quem não pôde ver, né, não pôde assistir as duas que a gente já fez, essa já é a terceira, e o Tiago vai colocar lá. Fiquem à vontade para nos chamar aí pelas redes sociais, coloquei nosso